majestade, força, formosura, tudo estão diante dele. A ele pertence todas as coisas. Esse lugar de físico onde nós estamos, igreja, congregação, templo, ele é um lugar onde nós nos reunimos como família. E quando nós derramamos o nosso coração, a Bíblia diz que o véu que separava nós, esse véu rasgou-se de alto a baixo, permitindo que nós entrássemos num lugar aonde antes nós não poderíamos entrar. Porque como pecadores, como nós cometemos pecados, e o pecado traz a separação entre nós e Deus, mas quando se rasgou o véu, e agora através do sangue de Jesus nós podemos entrar. E quando nós entramos neste lugar, é um lugar, não é místico, não é um lugar onde nós colocamos como se fosse um ídolo, ou um lugar onde a presença de Deus está aqui, quando nós vamos embora não está mais. Não, ela está aqui e vai conosco. Mas é algo especial, porque eu acho muito lindo isso, maravilhoso, porque quando a gente se reúne como igreja, daqui da frente dá para ver o rosto de cada um, e a gente vê que cada um tem uma vida em particular, cada um tem uma visão do seu mundo, cada um tem uma atividade profissional, cada um é uma pessoa com todas as suas particularidades. E quando Deus olha para nós todos aqui, Ele não olha como um atacado, mas Ele olha para cada um. E quando nós derramamos o nosso coração, entregamos o nosso coração na presença dEle, diante dessa glória, majestade, força, nós derramamos, não existe ninguém que chegou diante desse lugar, diante desse Deus, que se derramou e saiu da maneira como entrou. Todos que se aproximaram dele, e a Bíblia está repleta de exemplos. Um endemoniado, um com enfermidade, um precisando de um olhar atento, diversas histórias, mas todos, sem distinção, todos que chegaram até ele, receberam dele algo que necessitavam. É uma noite, mais um domingo que nós estamos aqui, de tantos que nós já viemos. Muita gente nasceu aqui, frequentando a igreja, cresceu, tornou-se adolescente, jovem, adulto, conhecendo isso, vivendo isso. E o ser humano tem por hábito, às vezes, se acostumar. E às vezes nós precisamos trazer à memória que quando nós entramos nesse lugar, é um lugar santo, um lugar onde Deus fala conosco, é um lugar onde não é feito para sãos, mas é onde é feito para todos que precisam de Jesus, lugar onde nós derramamos nosso coração, como consequência nós recebemos aquilo que Deus tem separado para nós. Nós vamos declarar que glórias a Ele, porque um dia Ele vai vir. Mais do que isso, um dia Ele já venceu, e é por isso que nós podemos confiar nele, porque Ele não vai vencer algo por nós, Ele já venceu. Nós podemos celebrar, porque esse momento que muitas vezes a gente vive é algo temporário, porque a garantia de vitória já está lá, está carimbado lá. É só uma questão de tempo que Deus vai prover, porque nós cremos um Deus provedor. Vamos declarar com bastante alegria: já refúgio a glória eterna de Jesus. Vamos com Paulo. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis.
se Ele vem vencendo a cada dia, se nós estamos numa situação que a gente precisa vencer, se nós somos portadores de um DNA que é mais do que vencedor, se nós somos selados pelo Espírito Santo, nós podemos crer que o nosso amanhã vai ser melhor. Nós podemos crer. Essa semana a minha avó teve bastante idas lá para o hospital. Hoje nós estávamos almoçando, ligou lá para minha mãe subir que ia internar ela de novo. Ela deve estar internada agora. É um problema. A minha avó tem 97 anos, ela esbanja a saúde. Está fraquinha, claro. Mas é um problema agora, com a saúde. Tem o meu irmão que está com dor de cabeça constante. É um problema. Mas nós temos um DNA que é o sangue de Jesus correndo na nossa veia. Eu estou falando da minha família que, né, a gente está próximo, a gente sabe. E a gente sabe, se fosse falar aqui do problema, nós vamos passar bastante tempo. Porque eu tenho certeza que cada um de nós temos algo que nós falamos, Deus, eu queria ver a glória do Senhor manifesta. Eu queria que o Senhor operasse nesse ponto. Eu tenho certeza disso, que cada um de nós temos. Nós vamos cantar um cântico aqui, que ele chama o poder do seu amor. E que ele declara algo que nós temos vivido. E que é algo que nós devemos nos agarrar mesmo. Senhor, junto a Ti é que eu quero estar. Nós vamos cantar isso, que essa seja a nossa oração. Pela nossa casa, pela nossa vida, por aonde a gente quer que o Senhor toque na nossa vida. Derramar o nosso coração. Abrir o nosso coração, abrir a nossa alma. Colocar diante dele o nosso desejo nessas letras. Vem renovar
e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti teu amor me envolve, atrai-me, pra meu lado estar. E subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Senhor, o Senhor tem para nós uma vida em abundância, o Senhor tem para nós uma vida de bênção, uma vida abençoada e abençoante. Nós queremos, ó Pai, nessa noite tomar posse disso. Nós queremos que, acima da nossa vontade, a Tua vontade se cumpra na nossa vida. Nós queremos, ó Pai, que a Tua glória seja manifesta neste lugar, na nossa vida, na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Senhor, no corpo nosso, nós precisamos da Tua glória manifesta. Tira toda a enfermidade, cura, sara. Tira, ó Pai, como já tem na Tua palavra. Tira como as mãos, de imediato, imediatamente foi curado. Assim a sua palavra relata. Nós cremos nisso. Senhor, opera nessa noite no nosso meio. Cura, Senhor. Cura a alma. Cura os sentimentos. Cura a enfermidade. Traz alívio àquele que está precisando. Abre as portas àquele que tem precisado. Pai, no nome de Jesus, nós sabemos que contigo nós vamos além das nuvens. O Senhor nos leva a voar como águias. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que opera, independente da distância, dia, lugar, porque não depende de homens, depende do Teu Espírito Santo. E quando o Senhor quer tocar a nossa vida, não há coração duro que resista, não há visão cega que não consiga enxergar. Por isso, ó Deus, opera nessa noite. Opera, Senhor, para que nós possamos presenciar a glória do Senhor nesse lugar. Para que a glória seja dada a Ti, para que a honra seja dada a Ti, para que nós possamos ver a grandeza do Teu poder, como nós já temos visto. E se nós fôssemos enumerar as bênçãos recebidas, nós passaríamos aqui grande parte do tempo, porque o Senhor é um Deus que já tem feito isso a cada dia. E movido por isso, movido, ó Pai, por muitas vezes nós já ter passado por diversos pontos, onde nós não víamos sequer luz, não sabíamos como ia sair disso, mas o Senhor veio com o seu braço forte, e nos trouxe, nos conduziu, e muitas vezes celebramos, cantamos, e muitos momentos aqui nós estamos alegres mesmo, porque o Senhor é um Deus que tem colocado sorriso no nosso rosto. Mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor opere naqueles que têm precisado, nos nossos irmãos, no nome de Jesus, amém. Sempre vou lembrar, vamos cantar esse hino, lembrar daqueles cânticos, dos homens que deram a sua vida para que o Evangelho pudesse chegar até nós. Sempre vou lembrar da coragem
do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. A igreja do tempo de Paulo se realizou. Enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais subiam os louvores dos nossos irmãos. Sob o sangue tomavam nas ruas, chegavam dos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais subiam os louvores dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Começando em meu coração. A igreja pode sentar. As crianças, todas as crianças. Vamos cantar. Tem mais crianças? Vamos cantar 3 palavrinhas só? As palavrinhas só eu aprendi
presença grandiosa na nossa vida, pela tua presença maravilhosa na vida dessas crianças, ó Deus, que neste momento elas possam ir para as suas salas de aula, aprender mais de ti, Jesus, a andar nos seus santos caminhos. Que as tias possam falar de uma forma que elas possam entender e ver a importância que é Jesus no coraçãozinho delas. É no nome santo e misericordioso de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Nós queremos agradecer a Deus, queremos agradecer você que está conosco nesta noite, e nós esperamos que os cânticos dos hinos, as orações, a palavra de Deus possa tocar poderosamente a sua vida, e que esta noite, ao sair daqui, você possa sair daqui para viver melhor e debaixo do cuidado paternal do Senhor nosso Deus. Muito obrigado porque vocês vieram para este momento tão importante na nossa caminhada como igreja, como família e como sociedade. Louvado seja o teu nome pela sua vida, e o nosso desejo é que a palavra de Deus possa agir poderosamente na sua vida nesta noite. Nós queremos lembrar a igreja que todas as quintas-feiras nós temos culto com a pregação da palavra de Deus, estudo bíblico, e o nosso desejo é que você possa juntar a nós nestas oportunidades maravilhosas que temos de estar na casa de Deus e prestar um culto que só a Ele devemos. O nosso muito obrigado se você orar por nós, se você participar dos trabalhos que esta igreja oferece, é uma oportunidade para junto nós louvar o nosso Deus. Então, todas as quintas-feiras nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus. Hoje o pastor Luciano não está conosco, ele está lá na primeira igreja nossa, na Praça Luciano Esteve, quando ele está dirigindo a assembleia da igreja, está presidindo a assembleia da igreja, quando estará reunida para eleger o pastor Silas por mais 5 anos. Então não ficava muito bem para o pastor Silas, e ele está lá na liderança da assembleia, ou está dirigindo a assembleia. Então ele convidou o pastor Luciano para estar lá. É a razão dele não estar aqui conosco esta noite. Também queremos, irmãos, lembrar que todos os domingos nós temos escola dominical, quando nós podemos aprender a palavra de Deus. Tem sido uma oportunidade bendita para todos que têm juntado a nós nas manhãs de domingo, 9 horas, quando esta igreja está em oração e está ministrando a palavra de Deus para todas as faixas etárias do nosso povo, as crianças, os jovens, adolescentes, todos têm a sua classe e tem uma pessoa com condição para ministrar a palavra de Deus para eles. Esteja conosco. Talvez você tenha que sacrificar um pouco do seu sono logo pela manhã, mas é uma oportunidade maravilhosa quando nós podemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós temos reunião de oração todas as terças-feiras, e as nossas reuniões de oração são nas casas dos irmãos. Então eu não tenho aqui o boletim para dizer onde vai ser a reunião de oração, mas nós temos lá o nosso irmão Zezinho, temos nosso irmão Altino, que é os líderes dessas reuniões de oração. Então, terça-feira, todas as terças-feiras, tem 2, 3 reuniões de oração. Se você sente necessidade de orar, procure esses 2 irmãos. É os mais altos da igreja. Pode procurar, eles estão logo ali, naquela fileira lá. Lá estão os 3 mosqueteiros lá. Está o seu Zezinho, o seu Vitor e o seu Altino. Eles que lideram a reunião de oração.
Então são esses os nossos avisos. Se alguém tem algum aviso, o momento é oportuno para fazer. Não temos nenhum aviso. Já temos as crianças que já saíram. E eu creio que para o momento é só o que nós tínhamos. Agora nós queremos convidar a igreja para o momento da palavra de Deus. Eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia, espero que você tenha trazido, para abrir comigo a palavra de Deus no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 41. Apenas 2 versículos nós vamos ler neste momento. O versículo de número 50 e 51. E ainda 3 versículos 52. Vamos à leitura desses 3 versículos da palavra de Deus. Gênesis 41, versos 50, 51 e 52. Vamos à leitura. Antes que chegasse o ano da fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José deu ao primogênito o nome de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer e de toda a casa de meu pai. Verso 52. E ao segundo filho ele deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Eu vou ler novamente este versículo. Verso de número 52. E ao segundo ele deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Curvem a sua cabeça, porque nós vamos orar agora. Pai Santo, ao abrir a Tua palavra nesta noite, nós queremos Te agradecer por esse privilégio. O Teu povo vieram para Te adorar, vieram para colocar diante do Teu altar as necessidades que temos, mas agora, Senhor, o que nós pedimos é que venha falar conosco. Porque se Tu não falar, as nossas palavras serão como um eco no deserto. Mas se Tu falar, nós seremos edificados, fortalecidos, encorajados. E por isso pedimos, Senhor, que venha falar conosco. Predispõe espiritualmente o Teu povo, o coração, a alma, para receber aquilo que Tu tens para o nosso coração nesta noite. Fala conosco, Senhor. O Teu povo não pode sair daqui decepcionado. Eles precisam sair daqui edificados e fortalecidos. E por isso pedimos que o Espírito Santo possa agir livremente no meio da Tua igreja. Que seja uma noite de bênção para todos. Seja uma noite que o Teu povo possa ser edificado, fortalecido, encorajado. Mas por isso pedimos, ó Deus, fala conosco. Porque nós não queremos sair daqui do jeito que entramos, meu Pai. Pode ser que entrou algumas pessoas aqui esta noite, um coração ferido, machucado, e nós pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo possa agir livremente na vida de cada pessoa. Quantas pessoas estão aqui, quem sabe, e desejosas que os seus familiares pudessem estar aqui também. Mas agora eu te peço, ó Deus, lá onde eles estiverem,
que o Espírito Santo possa inquietá-los. E ao mesmo tempo despertá-lo para que eles possam entender que só em Jesus Cristo nós podemos alcançar a verdadeira paz, segurança e alegria para viver. Mas agora pedimos a Deus, fala conosco, através da Tua palavra. E obrigado por fazê-lo. Nós oramos agradecido no nome de Jesus. E o Teu povo diz amém. Amém. Meus queridos, nós temos aqui um pedido de oração, irmãos, por um irmão nosso que foi preciso sair, não está passando bem. Então, antes de prosseguir com a mensagem, curve a sua cabeça por um instante para um momento de oração. Pai Santo, nós precisamos de Ti. O nosso irmão que teve que deixar a Tua casa porque está sentindo dor, mas agora eu te peço, Pai, em nome de Jesus, estende sobre ele a Tua mão, para que ele possa ter uma boa noite de descanso e que a sua saúde possa ser restaurada. E te pedimos, ó Deus, faça aquilo que nós não podemos fazer. Restaura a saúde do nosso irmão. E dê a ele e a sua esposa, a filhinha, uma boa noite de descanso na Tua presença. É a nossa oração agradecida em nome de Jesus. E o Teu povo diz amém. Meus queridos, se existiu alguém ou se existe alguém neste mundo de Deus que tinha e tem todas as razões para viver uma vida amargurada, este alguém é José. Conhecido como José do Egito, mas na realidade esse José, filho de Jacó, filho de Raquel, e por que não dizer filho da promessa? Mas diz a palavra de Deus que José tinha toda a razão do mundo para viver uma vida de amargura, de tristeza, uma vida azeda, porque aos 17 anos de idade ele foi arrebatado pelos seus irmãos da casa do seu pai e foi vendido como escravo para o Egito. Eu creio, irmãos, que poderíamos dizer que a vida de José foi cortada tragicamente. Todo o seu futuro, tudo aquilo que ele poderia realizar como filho de Jacó, neto de Isaque e bisneto de Abraão. Tinha na sua retaguarda uma hierarquia de homens piedosos, homens que um dia, pela misericórdia dos céus, entregaram as suas vidas ao Senhor Deus Todo-Poderoso e foram chamados para realizar uma obra que só Deus poderia fazer, que era preservar e conservar uma nação inteira. E estes foram os ancestrais desta poderosa nação e que acabou dando origem ao Senhor Jesus Cristo. José, filho de Jacó, quem sabe numa manhã de um dia qualquer, há muitos anos atrás, Jacó chamou e disse: os seus irmãos estão apacentando o rebanho e eu gostaria que você fosse visitá-lo
e trazer algumas informações sobre eles, como eles estão, se estão bem de saúde e se estão realmente cuidando do rebanho como deve ser feito. E eu creio que José pega alimento e algumas coisas mais e parte em direção ao lugar que os seus irmãos apacentavam o rebanho. Ele despede do seu pai para reencontrar 17 anos depois. Eu gostaria que vocês pensassem nisso. Um quase adolescente, de repente ele é arrebatado da mão do pai e da mãe para ser jogado numa cisterna sem água, e tudo porque os seus irmãos tinham inveja dele, e essa inveja sendo cultivada não demorou muito para que se transformasse em ódio. E não demorou muito para que eles pudessem planejar um plano maléfico para colocar fim a uma vida que estava apenas começando. Meus irmãos, quando estava meditando nesse texto, uma coisa me chamou a atenção. Eu creio que tem algumas pessoas neste mundo e que nasce predestinado a uma vida de sofrimento, de dor, de angústia, de tristeza, e que ao longo da caminhada não tem motivo para sorrir. E eu, olhando para esse seleto auditório nesta noite, eu espero que não esteja falando a ninguém nesta noite que possa enquadrar nesses requisitos, que não tenha motivo para alegrar, para cantar, para sorrir, para viver a vida com abundância, como disse agora mesmo o nosso irmão Osmar. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. É bem verdade que muitas pessoas não podem dizer isso, que vive plenamente. Por razões que nós desconhecemos, muitas pessoas não têm motivo para sorrir e já faz muito tempo. E eu às vezes fico pensando que José nasceu e quando estava apenas começando a viver, ele iniciou uma jornada de dor, de sofrimento e de decepção. E sendo alvo do ódio dos seus irmãos, ele foi vendido como escravo e levado para o Egito. A igreja pode, neste momento, pensar, mas como pode uma coisa dessa? Ele não era filho do mesmo pai e filho da mesma mãe? Qual a razão para que ele pudesse ser odiado, ser marcado para viver por 17 anos uma vida de sofrimento, de dor, de angústia? Eu não sei, mas uma coisa eu sei: Deus estava com ele. É uma das coisas que me leva a alegrar enquanto preparava esta mensagem, que no capítulo de número 39, verso de número 2, a Bíblia diz assim: Deus era com José. E eu digo à igreja que se Deus é conosco, se Deus é com você, embora a vida possa parecer dura com você, você pode ser alvo de todas as flechas do maligno. Você pode ser alcançado por todo tipo de dor, de sofrimento, de angústia, de decepção. Mas eu quero reiterar: se Deus é conosco, nós não temos motivo, irmãos, para transformar o nosso coração
num poço de amargura, de sofrimento, de azedume, e olhar para o mundo como se todos os dias fosse sexta-feira, e se todos os dias estivesse nublado. Não, você pode levantar a cabeça e olhar para o mundo na certeza de que o seu amanhã será melhor do que hoje, porque Deus é com você. E a Bíblia então faz questão de dizer que Deus era com José. Aonde quer que este jovem fosse, ele levava Deus, ou Deus ia com ele. Aonde quer que ele passasse a noite, Deus permanecia ao seu lado, porque era uma promessa de Deus para ele. Então diz a Bíblia que quando passa por lá, os ismaelitas, que eram os compradores de pessoas, e para que tornasse escravos, e eles negociavam seres humanos, e eles então compram José dos seus irmãos, pagando uma miséria, que na opinião dos seus irmãos ele não valia muito. Mas eu quero que você agora me ouça com muita atenção. Você pode não valer muita coisa para as pessoas que estão à sua volta, você pode não valer quase nada para alguns, como dizia minha mãe, que eu era tão ruim que para jogar fora precisava consertar. Eu era ruim demais. Se para jogar fora precisava consertar, você já pensou como eu era? Isso era a minha mãe que dizia. Mas é interessante que enquanto a minha mãe dizia isto, Deus, na sua eterna graça e misericórdia, olhava para mim e dizia que eu era tudo o que ele precisava. E que ele estava disposto a investir em mim, como está disposto a investir em vocês, como está disposto a investir em cada um que está aqui esta noite, porque você é muito importante para ele. Você pode perceber, quem sabe, que você não é tão importante para alguém. Quem sabe você não é importante para o seu pai, a sua mãe, sua esposa, marido. Quem sabe você não é importante para a sociedade onde a providência de Deus o colocou, mas quero que você saiba que você é importante para Deus. Porque se você não fosse importante para Deus, ele não enviaria Jesus Cristo, que ele tinha de melhor, a este mundo para que morresse no teu e no meu lugar. Então nós somos importantes para Deus. E então diz a palavra de Deus que os seus irmãos o jogaram numa cisterna e com a intenção de matá-lo, mas Rubens, o filho mais velho, ele está disposto a resgatá-lo para que ele não morresse e devolvesse ao seu pai, mas ele não conseguiu fazer isto. Enquanto ele planejava o resgate, os seus irmãos viram um grupo de medianitas passando e venderam José para eles. E eles o levaram para o Egito. Da casa do pai a uma cisterna no deserto, de uma cisterna no deserto à casa de Potifar, o primeiro que o comprou. Meus irmãos, eu fico pensando que aquele jovem bonito, atraente, ele não sabia a língua dos egípcios e ele é colocado na casa de Potifar. E lá ele permanece como mordomo, como escravo, para ser mais preciso. E diz a Bíblia que ele era tão bom no que fazia, responsável. Mas eu quero dizer uma coisa para toda a igreja nesta noite. O que o fazia tão importante e tão bom aquele moço? A Bíblia diz que Deus era com José. E tudo que José fazia, o Senhor prosperava. E eu então volto a reafirmar, nós somos importantes para Deus. Eu faço questão de dizer à igreja nesta noite que o cristão ou o crente em Jesus Cristo, o homem e a mulher de Deus, ele é melhor em tudo. Talvez você nunca pensou nisso, mas ele é melhor em tudo. Ainda que nós não conseguimos realizar todos os nossos sonhos, mas nós somos melhor em tudo. Nós precisamos ser melhor pai, melhor esposa,
melhor esposo, melhor filho, melhor patrão, melhor empregado. Nós precisamos ser melhor em tudo, porque quem está conosco é o melhor. E se ele é o melhor, ele deve ter o primeiro lugar na nossa vida. Se ele é o melhor, ele deve ocupar também o primeiro lugar na vida de quem quer que seja, que abre o coração e dá a ele a oportunidade de viver em nós. Eu tenho dito esses dias, na quinta-feira, eu creio que eu disse isto, é que Deus, através do Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, mora em nós. A Bíblia diz que nós somos o templo do... Fala um de cada vez, por favor. O templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus que mora em cada um de nós. Talvez você, como cristão ou como crente em Jesus Cristo, nunca pensou nisso. Mas eu quero que você saia daqui esta noite e leve esta palavra para o seu coração e a sua vida e para o seu dia a dia, que você nunca está só. Amém? Você nunca está só. Quando o mundo olha para nós, nós precisamos viver de tal maneira que eles possam ver Jesus Cristo em nós. Meus irmãos, tem um cântico que nós não temos cantado ultimamente, mas diz que a beleza de Cristo se veja em nós. Você que está conosco pela internet, meu irmão, minha irmã, eu quero que você aí onde você está esteja pensando nisso. O Espírito Santo é Deus que habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Onde vamos, nós levamos Deus conosco. E o mundo espera isto de nós. E quando nós cantávamos no passado e poderíamos resgatar esses valores, quando diz que a beleza de Jesus Cristo se veja em nós. A palavra de Deus no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos narra uma história interessantíssima. Diz a Bíblia que Estevão, um homem de Deus, diácono, pertencia à mesa diaconal da igreja primitiva. Diz a Bíblia que Estevão um dia foi acusado de muitas coisas que ele não fazia. O povo de Deus de vez em quando passa por esses problemas. Muitas vezes nós somos acusados de coisas que não fazemos. E Estevão foi acusado de coisas que ele não fazia, ele foi levado à barra do tribunal e julgado por um juizado à revelia. E diz a Bíblia que depois de toda aquela pressão, e que ele acabou sendo condenado à morte por apedrejamento, mas diz a Bíblia que quando eles olharam para Estevão, eles viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Seria, irmãos, maravilhoso se nós pudéssemos continuar certo de que a nossa vida possa brilhar no meio de tantas trevas neste mundo de Deus. Como seria interessante que o povo de Deus transmitisse para um mundo em desespero, um mundo sem esperança, essa mensagem de um rosto que parece o rosto de um anjo. E José, como tinha Deus na sua vida, ele vai à casa de Potifar e ele é empregado lá, ou ele é comprado como escravo, e ele começa a trabalhar ali. E a Bíblia faz questão de repetir esta frase: Deus era com ele. E ele era um jovem bonito, repito, atraente, e não demorou muito para que o diabo usasse a mulher de Potifar para que pudesse despertar todo o seu desejo para com o jovem. E diz a Bíblia que ela tentava ele todos os dias, insinuando algo, tentando, e ele estava sempre fazendo duas coisas. E eu gostaria de dizer a minha palavra à igreja e de um modo particular aos jovens que estão aqui esta noite. Diz a Bíblia que chegou ao ponto de que aquela mulher, depois de ser rejeitada por ele, porque ele tinha duas coisas que precisava fazer.
ele precisava honrar a Deus, porque ele era um servo de Deus. Como servo de Deus, de maneira nenhuma ele poderia aceitar a insinuação ou o convite daquela mulher leviana. Talvez não fosse bem casada. Mas diz a Bíblia que chegou ao ponto de que um dia ela perdeu a paciência de tanto receber não. E eu aproveito para dizer à igreja que tem muitas pessoas que não sabem ouvir um não. E via de regra começa quando criança. O pai que dá tudo para os filhos sem recriminar nada, sem dizer não, está ensinando o filho a viver uma vida miserável quando ele virar adulto. Hoje nós sabemos de muitos homens, se é que posso chamá-lo de homem, que matam a sua companheira, matam uma jovem linda só porque ele recebeu um não dela e ele não estava preparado para isso, porque nunca recebeu um não na sua vida. E basta você ligar a sua televisão nesses programas policiais que você vai entender o que eu estou dizendo. E talvez esteja aí bem na memória dos irmãos o caso Eloá, quando aquele jovem recebeu um não dela, ele a sequestrou e depois matou. Só porque ela disse não e ele não sabia ouvir isso. Cuidado com o seu filhinho aí de estimação, que você nunca diz não. Ele é capaz de fazer tudo, gastar o que você não tem, deve o cabelo da cabeça, pega o seu cartão, faz tudo o que pode com ele e o que não pode, e depois você não sabe dizer não a ele. E ele vai pela vida fora, sempre recebendo um sim como resposta, até que um dia o primeiro que dizer não a ele vai ter problema. Então aquela mulher não estava preparada para isto, e ela parte para cima do jovem, e ele corre largando a sua capa na mão dela, para depois ser acusado de um crime que ele nunca cometeu. Eu posso estar falando a alguém que não sabe receber um não como resposta. Mas se isso estiver acontecendo, eu quero dizer a você, meu querido, minha querida, que você precisa aprender a receber um não como resposta. Se você não souber fazer isso, talvez um dia você vai pôr tudo a perder por causa disso. Tenha cuidado. Mas diz a Bíblia que ao fugir daquela mulher, e devia ser uma mulher bonita, penso que Potifar não teria casado com um trabuco qualquer lá no Egito, não. Mas ela, se não era bem casada, o moço era atraente, ele era um rapaz de um porte que atraía qualquer uma. Mas precisamos entender que tudo neste mundo tem limite. Mas ao ser rejeitada, ela o acusou de que ele tinha tentado violentá-la, estuprá-la, como você preferir. Mas ele foi colocado na cadeia. E eu volto a dizer, da casa do pai, a cisterna no deserto, a um grupo de mercadores de escravos, até o Egito, na casa de Faraó. E da casa de Faraó na prisão. Você está preparado para isso? José estava. Meus irmãos, eu vou repetir o que disse no início. Se existia alguém que tinha motivo de sobra para viver uma vida amargurada, era José. E quantas pessoas, irmãos, hoje têm uma vida amargurada, triste, aceita a decretação da desgraça na sua vida, não tenta levantar a cabeça e dar a volta por cima, mesmo sabendo que Deus é com ele. Então eu digo, talvez você que está me vendo e ouvindo pela internet, está vivendo um momento desse. Está sofrendo, está pagando um preço muito grande para continuar vivo, mas você precisa saber que Deus quer que você seja um vitorioso. Amém? Deus quer que nós sejamos vitoriosos.
Deus quer que nós tenhamos força para reagir diante das intempéries da vida. E não vamos aceitar de maneira nenhuma na nossa vida, povo de Deus, você não deve aceitar a decretação da desgraça na sua vida, porque Deus é conosco. É uma promessa do Senhor Jesus Cristo, quando estava para voltar para onde Ele veio, Ele disse assim: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é promessa de Deus para nós. Você quer coisa melhor do que isso, meu querido? O meu desejo é que você, ao sair daqui esta noite, você possa sair daqui alegre, feliz e na certeza de que vai viver uma vida que agrada aos céus. E que você possa viver uma vida com qualidade, e você possa viver uma vida como Jesus Cristo preceituou, com abundância. Então José é colocado na prisão e não demorou muito para que ele tornasse simpático aos prisioneiros. Aquele que tem Deus na sua vida, tem Deus no seu coração, tem Jesus Cristo na sua alma, tem o Espírito Santo no seu coração, aonde quer que a providência de Deus o colocar, ele é uma pessoa que consegue fazer amigos, é uma pessoa que consegue ser simpático com aqueles que estão ao seu lado, porque ele traz no seu rosto as marcas do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse isso escrevendo para a igreja da Galácia, quando ele disse: desde agora ninguém me amola, ou ninguém me inquiete, ou ninguém me molesta, depende da tradução que você tem, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu tenho que correr. Diz a palavra de Deus que José, enquanto estava na prisão, eu vou dizer uma coisa que talvez outros já disseram em algum lugar: ele estava pavimentando a rampa do palácio de Faraó para subir. O povo de Deus é assim. Quando você está vivendo uma vida que não vale a pena, quem sabe, quando você está vivendo um momento terrível na sua caminhada, porque você já perdeu tudo, perdeu a vontade de caminhar, perdeu a vontade de viver, você já pensou no suicídio, já pensou em dar fim nesse drama chamado vida, eu quero dizer uma coisa: você pode usar tudo isso para pavimentar a rampa do palácio que Deus reservou para nós. Nós não precisamos viver uma vida rastejando. Você pode viver uma vida alegre e feliz, mesmo quando parece que tudo dá errado. Você não deve aceitar isto. Nós somos salvos para viver uma vida boa, uma vida de vitória e não de derrota. Então diz a Bíblia que José, lá na prisão, ele teve sonho, interpretou o sonho, e não demorou muito para que tudo isso chegasse ao conhecimento de Faraó, que também teve um sonho. E eu quero dizer, irmãos, que quando José faz a barba, coloca uma roupa nova, eu gostaria de estar lá para ver isso. Ele estava na prisão, mas ele já tinha ganhado a confiança do carcereiro, a confiança de todos que estavam lá, porque é assim que o crente faz e vive nesse mundo. Então diz a Bíblia que ele é chamado à presença de Faraó e chega lá e ele consegue ganhar mais um voto. Faraó teve um sonho e José interpreta, eu não vou entrar nos detalhes, mas não demorou muito para que José fosse convidado para ser o ministro da agricultura de Faraó. Amém? Meus irmãos, sair da cisterna, sair daquela casa, daquela mulher complicada, sair da cadeia, para transformar no ministro da agricultura do reino mais poderoso do mundo daquela época, irmãos. Isso não é muito pouco não, né? E você que é crente, às vezes fica aí lamentando, igual galinha da Angola, dizendo: eu estou fraco, estou fraco, estou fraco. Não, você não está fraco. Você é mais do que vencedor, não é isso que Paulo disse? Mais do que vencedor, não é apenas vencedor, você é mais do que vencedor. José é um exemplo de vida em todos os aspectos, e principalmente para a mocidade. Com apenas uns 20 e poucos anos de idade, ele rejeita uma proposta que talvez você agora está dizendo: mas será que José era o que parecia ser? Era.
Ele era um homem de Deus, irmãos. E se você que diz ser um homem de Deus e não está conseguindo vencer essa tentação, que às vezes você está caindo todos os dias nela, tenha cuidado. José venceu. Venceu porque Deus era com ele, mas Deus é com você. Talvez você que não está entendendo isso. Então diz a Bíblia que Faraó coloca José como ministro da agricultura e ele planeja tudo o que precisava para ter 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Mas ele era o celeiro do mundo. Ele era, meus irmãos, o presidente da maior cooperativa de cereais do mundo naquela época. Você já pensou nisso? Talvez você não pensou nisso. Nós vivemos num mundo que o povo parou de pensar. Porque não tem tempo, tá com aquela mão, como diz o pastor Luciano, com as 2 mãos enfiadas naquele coisa cheia de botãozinho aí, tem que ficar teclando aquilo lá o dia inteiro. Não faz outra coisa. Precisa pensar, meu querido. Começa a pensar, por favor. Você não pensou nisso, talvez. Mas diz a Bíblia que quando Faraó deu a ele o cargo de primeiro-ministro, ele falou: José, você precisa casar. E ele acho que não discutiu muito esse negócio, não. Estava longe do pai, longe da mãe, sozinho ali no Egito, ele aceitou o casamento. E o texto que eu acabei de ler com os irmãos me chamou a atenção quando estava estudando. Diz a Bíblia que casado, e bem casado, aquela esposa linda que com certeza ele tinha, deu a ele 2 filhos. E aí não tem nada demais. Mas veja, irmãos, o que nós temos diante de nós. E José deu ao primogênito o nome de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer e de toda a casa de meu pai. Eu posso estar falando a alguém nesta noite que está aqui, que traz no seu coração, no seu peito, introjetou na sua alma um sofrimento de 20, 30, 40 anos atrás. E não abre mão disso por nada. Basta começar a falar do passado que você traz à memória aquilo que estraga a sua vida. Ao contrário de Jeremias quando disse: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Mas você não. Você quer trazer à memória o seu sofrimento, a dor, a tristeza, a angústia, a decepção de uma vida amargurada, de um passado distante. Eu já contei isso aqui, mas vou repetir, irmãos. Não importa se você já ouviu, vai ouvir de novo. Eu conheci o pastor Serafim, e alguns irmãos aqui lembram dele, ele pregou aqui. O pastor Serafim trabalhava na região de Machado, e lá tem um acampamento que chama Manaim. Pastor Serafim terminava o acampamento, ele era o palestrante, e uma família disse para ele: pastor, nós queremos que o senhor vá à nossa casa e nós queremos que o senhor ore por nós. A esposa estava atravessando um momento difícil na caminhada, com uma dor nas costas que a medicina não conseguia resolver, e já tinha gasto com muitos médicos e o problema continuava. E aquela família muito conhecida do pastor Serafim disse: nós queremos que o senhor ore por nós. Ele disse: eu vou na sua casa. Era domingo e ele disse: eu vou amanhã na sua casa, almoço com vocês e depois nós vamos conversar e orar. No outro dia ele estava lá pela hora do almoço, almoçou, sentaram na sala e ele perguntou: irmã, eu quero perguntar uma coisa, irmã. A irmã tem algum problema com algumas pessoas ou com alguma pessoa? Ela pensou, disse: não, eu não tenho problema com ninguém. Ele disse: a senhora não tem, a irmã não tem algum problema que alguém o maltratou um dia e essa nunca perdoou? Ela pensou novamente e depois de pensar um bom tempo ela disse: pastor, e se essa pessoa já morreu?
Pastor Serafim disse o seguinte: eu nunca pensei que alguém era capaz de odiar um defunto. E eu aproveito para dizer à igreja nesta noite, talvez você que está aqui, você está lembrando de uma coisa que aconteceu no passado e carrega no peito a amargura de alguém que disse alguma coisa ou fez alguma coisa para você e você nunca perdoou. E você ora, e as suas orações não passam do telhado. A palavra de Deus no Salmo 66:18 diz o seguinte: se eu conservar a iniquidade no meu coração, o Senhor nunca me ouvirá. Você já leu isso? Precisa ler. Pastor Serafim falou: irmã, eu nunca pensei que alguém era capaz de continuar odiando um defunto. Ela chorou, chorou, chorou muito. E ele disse: irmã, eu convido a senhora agora a ajoelhar em nome de Jesus. E uma vez que essa pessoa já morreu, mas que a senhora diante de Deus possa livrar desse pesadelo que o acompanha por toda essa caminhada. Em lágrima aquela mulher colocou de joelho e disse: Deus, e essa pessoa não está aqui para que eu possa perdoá-la, mas eu quero, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a limpar o coração desse problema que eu venho arrastando pelo tempo todo. E ela fez isso. O pastor Serafim ajoelhou ao lado dela e da família e pediu: Deus, restaura a saúde da nossa irmã. Creio que ela fez o que podia fazer, nada mais ela pode fazer. Mas em nome de Jesus eu te peço, restaura a saúde da tua serva. E ele veio embora para Campinas, na época ele morava lá. Quando o telefone tocou, meio-dia ele estava almoçando. Quando ele vai ao telefone, era ela. Ela disse: pastor, eu quero dar uma notícia ao senhor. A partir daquele momento que nós oramos junto naquela sala, a dor desapareceu até agora. Acabou. Se eu conservar iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Eu disse que tinha que correr e tenho. Diz a palavra de Deus que quando José teve o primeiro filho com a esposa dele, Azenate, ele disse: eu vou colocar o nome no meu filho de Manassés. Eu vou levantar uma placa na minha vida. E eu quero esquecer de todo o sofrimento que eu vivi na casa do meu pai, que eu vivi na casa de Potifar, que eu vivi na prisão do Egito. Eu quero esquecer tudo isso. Eu não quero trazer nada do passado na minha vida. E colocou o nome no filho de Manassés. Isto quer dizer: o Senhor me fez esquecer de tudo que aconteceu na minha caminhada e do que aconteceu na casa de meu pai. E quando nasceu o segundo filho, diz a palavra de Deus, verso de número 52, ele deu o nome de Efraim, e depois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Meus irmãos, se Deus é conosco, tudo o que Ele vai fazer na nossa vida é fazer prosperar no lugar onde as pessoas nos zombaram de nós, onde as pessoas nos criticaram, onde as pessoas riram na nossa cara dizendo que nós não somos ninguém, que nós não somos nada, povinho, gentinha, igrejinha. Não, 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 não. Deus nos faz prosperar neste lugar, meus queridos. Deus nos faz prosperar aqui, porque é aqui que Deus colocou o seu nome. E então José colocou lá: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Eu quero dizer para essa igreja nesta noite, quem sabe você que está aqui esta noite, passou humilhação quando iniciou esse trabalho, você sofreu porque o povo passava na rua e olhava para essa mineirada e dizia que nada disso iria produzir, que não ia dar certo, que era uma igrejinha, que era isso e mais aquilo. Mas eu quero dizer para vocês, nesta noite, Deus nos fez prosperar no lugar da nossa aflição. Amém? Deus nos fez prosperar. E pode ser que você agora está lembrando da sua vida no passado.
Talvez você foi um empregado que foi humilhado pelo seu patrão. E hoje ele, quem sabe, está catando lixo, não é que eu desejo, mas você hoje está dando a volta por cima, porque Deus o fez prosperar no lugar que você sofreu. E eu termino com uma coisa, irmão, uma história real que eu conheci. Há alguns anos atrás, eu fui pastor em Bandeira do Sul. Eu fui 2 anos pastor lá. Quem sabe tem alguém aqui que conhece Bandeira do Sul? E quando eu fui pastor lá, eu conheci muitas famílias lá, mas eu quero chamar a atenção para algumas em particular. Essas famílias trabalhavam numa fazenda lá, e lá eles passaram humilhação, eles sofreram, e eles foram muito maltratados. E eles lembravam daquele lugar de sofrimento, de angústia, de tristeza, onde o patrão era duro e exigia muito deles, pagava pouco, e a vida foi muito difícil. E uma dessas famílias tinha alguns filhos, e um dia um desses filhos resolveu deixar tudo aquilo e foi para São Paulo. E quando eu era pastor da igreja lá em Bandeira do Sul, eu fiquei sabendo que um senhor por nome Jair ia vender uma fazenda que ele tinha lá. E um rapaz que estava em São Paulo era o comprador. E conhecendo aquele pessoal que viveram ali ao longo da história, aquele moço veio de São Paulo, tinha ganhado muito dinheiro lá e comprou aquelas fazendas ali. Não só uma, mas comprou umas 2 ou 3. As fazendas que o pai dele, que os parentes dele sofreram, que trabalharam em troca de litro de óleo, em quilo de toucinho, e passaram uma vida miserável ajudando aquele povo a enriquecer. E ele foi para São Paulo, ganhou dinheiro, veio e comprou a fazenda do Jair, comprou a fazenda que estava perto, e não comprou mais porque alguns não quis vender, mas ele comprou tudo. E ele disse assim: eu quero agradecer a Deus que me fez prosperar na terra da minha aflição. Que Deus os abençoe nesta noite. Curvem a sua cabeça para um momento de oração e logo após a bênção. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Aqui está o teu povo. Quem sabe alguns traz no peito, na alma, um coração machucado, ferido, pelas lembranças de um passado de dor, de sofrimento, de angústia. Mas eu te peço, ó Pai, apaga tudo isto. Leva essas pessoas a dizer: Senhor, me faz esquecer toda a minha vida passada. Senhor, me faça esquecer tudo aquilo que aconteceu na minha vida que eu não consigo apagar. Mas agora, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, apaga todas essas lembranças que ferem, que dói, que machuca. Mas agora eu te peço, ó Deus, faça este povo prosperar no lugar que a tua providência o colocou. Obrigado por todos que vieram nesta noite. Se algum está aqui agora lembrando: Senhor, me faça prosperar no lugar da minha aflição. Às vezes essa aflição é uma doença, às vezes essa aflição é um problema sério de falta de perdão. Às vezes essa aflição é um problema de um fracasso do passado, de uma decepção amorosa, seja lá o que for. Ó Deus, apaga tudo isto e faça com que cada pessoa sair daqui essa noite saia para viver uma vida de vitória e não de fracasso. Dá-nos, ó Deus, a graça de continuar te servindo. É a nossa oração e nós fazemos agradecido no nome de Jesus. E agora, terminando, nós dizemos: Senhor, te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as ternas consolações do Espírito Santo seja convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.
segurança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira